Boa noite, meu nome é Arnaldo de Soteiro, eu sou produtor e jornalista e um apaixonado pela música de Airto Moreira e Flora Purim. No ano passado, a Flora, inclusive, me honrou muito com um telefonema que ela deu me convidando para escrever um livro sobre eles. Mais um sobre ela. A Flora já tem 2 livros sobre ela, excelentes, aliás. Eu nem sei se esse livro vai chegar a existir, né? Porque depende muito do mundo corporativo, né? Questões de logística. Mas, de qualquer maneira, só de ter sido chamado foi uma honra para mim, até porque ela disse: Arnaldo, ou eu, você ou mais ninguém, porque você conhece a nossa vida de um jeito que mais ninguém conhece. Porque realmente, desde criança, assim, com meus 10 anos de idade, eu descobri a Airto e Flora e fiquei fascinado pelo trabalho deles, pelo som deles. Com 14 anos de idade, eu já estava em 1977, lembro da minha avó me levando para conhecer o Airto Moreira no Rio. Ele tinha vindo de férias, estava hospedado na casa dos pais da Flora. E depois daí foi uma amizade que só foi crescendo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles em estúdio, com a Airto, gravando, com a Iana Purim também, irmã da Flora. A Flora e o Airto, quando vieram a primeira vez ao Brasil para tocar juntos, né? Depois da ida para os Estados Unidos dela em 86, eu os entrevistei para um especial de televisão da Rede Manchete. Enfim, nossas vidas se cruzaram profissionalmente e em nível pessoal inúmeras vezes, né? E o Airto, eu preciso hoje, né, falar dessa importância da revolução que ele fez na música contemporânea, porque falam muito assim: o Airto revolucionou o uso da percussão no jazz. Isso é um reducionismo muito simplista, porque não foi só no jazz, foi na música, ponto, parágrafo, porque ele influenciou toda aquela geração do início dos anos 70. No pop, no rock, no R&B, porque logo depois do Airto tocando com Miles Davis e gravando para CTI, ele já estava contribuindo também para discos do Paul Simon, do Carlos Santana, da Tina Turner depois, Chaka Khan, artistas de todos os estilos. Porque o que existia nos Estados Unidos até então era a percussão afro-cubana, né? Congas, bongos, aquela linha mais chegada ao Latin Jazz. Quando o Airto chegou com aquela concepção completamente nova, não foram só os instrumentos. Instrumento qualquer pessoa pode levar. Tocando aquilo, com aquela concepção, inclusive como baterista também, que ele inclusive influenciou bateristas americanos como o Billy Cobham, né? Todo mundo se ligou. Tanto que todos os grupos de música pop passaram a ter, não só de jazz, de pop, passaram a ter percussionistas na banda, né? Você não tinha um grupo novo de pop ou de uma cantora ou um instrumental que não tivesse um percussionista, né? E outra coisa muito interessante: vários percussionistas brasileiros que foram para os Estados Unidos, mesmo aqueles de geração anterior ao Airto, passaram a tocar na linha dele, na onda dele. Inclusive o Dom Romão, por exemplo, que foi outro craque com quem eu trabalhei, mas que mudou depois que ele viu o Airto tocando lá, tanto que quando ele entra no Weather Report substituindo o Airto, ele já entra com uma outra, era um novo Dom, bem diferente do que ele fazia até então, né? O Airto com a Average White Band também, foi impressionante o trabalho dele. Nas trilhas de cinema, quem introduziu a percussão moderna nas trilhas no cinema foi o Airto. Por isso ele começou a ser chamado pelo Michel Legrand. Ele fez o Cops and Robbers, eu não lembro o título desse disco, desse filme no Brasil. Fez o Gato Barbieri, com quem ele já tocava, chamou o Airto para gravar a trilha do famoso filme O Último Tango em Paris. Todos aqueles efeitos de percussão, de berimbau, são do Airto. Depois o Mickey Hart, baterista do Grateful Dead, chamou o Airto para fazer a trilha do Apocalipse Now. Flora também participou fazendo vocais, o Airto foi assistente de produção da trilha também. Então isso dá uma dimensão, né? Os bateristas de rock, não só o Mickey Hart, o Charlie Watts do Rolling Stones fez uma música chamada Airto. Então é o nível da admiração que o Airto despertou em músicos, né, do mundo inteiro. É uma influência enorme. A revista Downbeat criou a categoria de percussão por causa do Airto Moreira, em 1974, não existia, né? Mas ele já vinha, né, se projetando de uma maneira tal que tinha que criar essa categoria, até porque já tinha um monte de percussionistas que já estavam chegando na linha dele também.
E o Airto ganhou essa categoria, melhor percussionista do ano, durante décadas, né? Além de ser indicado para o Grammy, como a Flora também foi indicada 2 vezes para o Grammy e tal. E falando de Flora, é importantíssimo citar, né? Porque não existe, a meu ver, o som do Airto sem a Flora e da Flora sem o Airto. Eventualmente, eles fizeram até alguns trabalhos que eles não se misturaram, não se entrelaçaram, mas a essência dos dois, assim, é muito influenciada um pelo outro, assim. Eles estão intertwined, né? São galhos entrelaçados ali, como o galho da roseira, né? E porque os sons da Flora, vocais, né, que são muito percussivos, fazem parte da sonoridade, da estética Airto Moreira e vice-versa, né? E a Flora, óbvio, também foi uma cantora com um impacto tremendo, né, que mudou completamente o paradigma do que era jazz vocal, porque até então, nos anos 70, você ainda tinha as cantoras do bebop, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, todas maravilhosas, mas naquela onda do scat singing e tal, e a Flora chegou com uma sonoridade completamente nova, sensual, usando muito vocalize sem palavras e tal. Então, esse casal realmente merece todo o nosso respeito, a nossa admiração. O que eles abriram de portas para artistas brasileiros nos Estados Unidos é incrível. De Egberto Gismonti a Raul de Souza, eles é que levaram esse pessoal para lá, Azimuth, sabe? Todos eles, assim, óbvio, Egberto já tinha ido antes para a Europa e tinha feito os outros trabalhos e tal, mas naquele momento ali, meados dos anos 70, 75, aí abriu uma estrada para todos eles se consagrarem lá. Então, todo o nosso respeito a eles, desejando que o Airto se recupere prontamente aqui. E parabéns à Orquestra Base de Sopros de Curitiba, uma orquestra sensacional que eu já conheço há muito tempo, sou fã também, por essa iniciativa, por essa noite, e espero que Airto, o Brasil, saiba merecer a genialidade de Flora Purim e Airto Moreira. E só um PS importante. Essa revolução do Airto não começou nos Estados Unidos, ela começou no Brasil, no famoso Quarteto Novo, que antes chamava Trio Novo, quando começou a acompanhar os cantores naqueles festivais, né, da Record e tal. Mas aqui no Brasil, quando ele fez o Quarteto Novo, com o Heraldo, Theo e o Hermeto, ele já veio com uma jogada completamente diferente, né, de percussão, porque o que você tinha no Brasil era ritmista. O primeiro percussionista foi o Airto, né? Airto e o Pedro dos Santos também, mas em linhas diferentes, né? Mas o Pedro também muito criativo. Mas o que o Airto fez ali no disco do Quarteto Novo, tocando bateria e percussão ao mesmo tempo, introduzindo todos aqueles instrumentos, né? E usando ali uma temática nordestina, dos ritmos nordestinos todos. Tanto tem uma faixa ali, uma música do Luiz Gonzaga, que dura 7 minutos ali, e ele faz um desempenho fantástico de percussão. Só que no Brasil as pessoas não entenderam aquilo ali, elas ficaram até chocadas. O público, assim, mais, né, o disco ficou cultuado, assim, entre os músicos e tal, mas o grande público não tomou muito conhecimento, né, hoje sim, né. Aí, quando ele chegou nos Estados Unidos, óbvio, o impacto foi imediato e foi em grande dimensão, né, e hoje em dia, felizmente, temos um pessoal mais novo aí, esse pessoal que gosta de vinil, os colecionadores, os DJs, que descobriram Airto e Flora. O Brasil descobriu Airto e Flora Purim com um pequeno atraso de 50 anos, mas antes tarde do que nunca, né? Porque a música deles era muito moderna naquela época. É moderna hoje, imagina naquela época então.